Todo 20 de dezembro é especial para o torcedor do Vasco da Gama. Foi no 20 de dezembro, em 2000, que a equipe venceu o Palmeiras por 4-3 e foi campeã de forma impressionante da Copa Mercosul. Naquele jogo, o Romário fez 3 gols. Aliás, a temporada toda do Baixinho em 2000 foi mágica, 73 gols em 73 jogos. E hoje eu vou te contar detalhes desta temporada do Camisa 11. Vem comigo! Romário tinha completado 34 anos em 2000. Não era nenhum garoto, mas ele vinha num momento muito bom. Em 99, pelo Flamengo, ele já tinha sido artilheiro desse torneio que a gente falou, a Copa Mercosul. Marcou 8 gols. Isso que ele havia tido o contrato rescindido com o Fla antes da semifinal e da final. O motivo? A ida para uma boate em Caxias do Sul depois de uma derrota para o Juventude. Sem clube, acabou indo para o Vasco. Tá certo que o time ajudava em muito. O Cruz Maltino tinha uma equipe que, vamos ser bem sinceros, em nada lembra os tempos atuais, quando, inclusive, vai ter de disputar a Série B por 2 anos seguidos. Era uma época em que havia muita rivalidade entre Edmundo e Romário. Em 97, por exemplo, o Animal tinha sido melhor do que o Baixinho, com 42 gols em 51 jogos. A partir de 99, eles ficaram juntos no ataque do Vasco. Em 2000, o Eurico Miranda, que à época não era o presidente do Vasco, mas na prática era quem mandava, mesmo sendo o vice-presidente, tinha prometido para o Edmundo que o Romário ia embora. Mas não foi bem assim. Houve momentos de paz, como no Mundial de Clubes, em janeiro de 2000. Por exemplo, o Manchester United sofreu nos pés da dupla. Eles brilharam num histórico 3-1 a favor do Vasco no Maracanã. Romário terminou como artilheiro. Já Edmundo perdeu um pênalti na decisão contra o Corinthians e viu o clima ficar bem ruim para ele. Uma curiosidade do tipo nonsense agora. Sabe contra quem foi o primeiro gol do Romário naquela mítica temporada de 2000? Desculpem, o espírito nonsense falou mais alto. Olhem o Romário marcando contra a Argélia num amistoso em São Januário. 7-0 para o time carioca. Mas o clima de paz foi para o espaço a partir do momento em que o Abel Braga, técnico vascaíno, deu a abraçadeira de capitão a mando da direção, que era do Edmundo, para o Romário. É como se eu fosse um jornalista importante, depois de ficar 3 dias parado por causa de uma doença, voltasse à empresa como office boy. Só volto a jogar pelo Vasco se for o capitão. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Isso é um problema dele, cada um reage do seu jeito. O clima tava, uma beleza. E ficou ainda pior depois de um jogo contra o Bangu. Romário, o Edmundo chegou a te pedir para cobrar o pênalti? Pediu, mas foi eu que bati. Você acha ali na cobrança do pênalti, você deveria ter cobrado, Edmundo? Não, quem manda é o homem lá, rapaz. Eu só tô treinando. Só eu que tava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. No intervalo você chegou a se referir ao Romário como príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. Chegou um momento que não dava mais para sustentar os dois no mesmo vestiário. O Edmundo acabou sendo afastado e ficou 2 meses sem jogar antes de finalmente ser emprestado para o Santos. Já o Romário empilhava gols. Chegou a fazer 4 em um jogo do Carioca. O Vasco não levou o título, que ficou com o Flamengo, mas o Baixinho levou a artilharia, com 19 gols. No torneio Rio-São Paulo, mais um vice com artilharia. Ele até marcou no jogo de ida da final, mas o Palmeiras passou o rodo. 2 vitórias, uma delas por 4-0. Mas a vingança viria, e seria plena. Eu já chego lá. Era junho e o Vasco já tinha 3 vices na temporada, mas o Romário tinha 3 artilharias. No Brasileirão, chamado de Copa João Avelange, em 2000, de novo o experiente atacante foi empilhando gols. E põe empilhando nisso. Foi o artilheiro da fase de classificação e se credenciava como o grande nome daquele time. Um fazedor de gols terminal. 12º gol dele neste Brasileiro. Te cuida, Dil. Olha o Baixinho chegando. Aqui um parênteses, o Romário foi artilheiro do módulo azul, onde o Vasco estava inserido. O artilheiro do campeonato todo da Copa João Avelange foi o Ademar, do São Caetano. Mas a fase do Baixinho foi tão fantástica naquela primeira fase da João Avelange, que ele chegou até a ser chamado de volta para a seleção brasileira. Foi sob o comando do interino Candinho que o Romário foi chamado de volta e, olha, arrebentou. Tá certo que foram só 2 partidas em 2000 contra as 2 piores seleções do continente, a Bolívia e a Venezuela. Mas o Romário fez a parte dele, marcou 7 gols nesses 2 confrontos e começava a se credenciar para, quem sabe, jogar a Copa do Mundo. Romário se tornava o principal atacante da seleção em um momento em que Ronaldo estava lesionado. Ainda se recuperando da grave contusão com a camisa da Inter de Milão.
Ao fim das eliminatórias, foram 8 gols marcados, artilheiro brasileiro ao lado de Rivaldo, mas tendo jogado só 5 partidas. Mas a chave de ouro de 2000 foi mesmo a final da Copa Mercosul. O Vasco chegou lá contando com 6 gols do Romário ao longo da campanha, e o rival na decisão seria o Palmeiras, o algoz vascaíno, no torneio Rio-São Paulo, lá no início do ano. Em 6 de dezembro, o Vasco saiu na frente da decisão com um placar de 2-0. Segundo gol marcado por quem? Adivinha só. E foi um gol especial, o de número 61 do Romário naquele ano. Ele igualava Roberto Dinamite, até então maior artilheiro de um ano só do Vasco, que tinha feito 61 gols em 81. Só que aquela Copa Mercosul não tinha o saldo de gols como critério de desempate. O Palmeiras venceu o segundo jogo por 1-0 em casa e com isso forçou a decisão em mais uma partida, novamente em São Paulo, de novo, no estádio Parque Antártica. Uma curiosidade, esse segundo jogo da final custou emprego ao técnico Oswaldo de Oliveira, que vinha numa fase meio conturbada com a direção vascaína. Ele acabou demitido e João Santana ia estrear justamente no jogo de volta da final. E, bom, esta partida é o motivo desse conteúdo sair em 20 de dezembro. Foi uma final pra maluco. Em questão de 2 minutos, aos 36 e aos 37, o Verdão fez 2-0. No finzinho do primeiro tempo, mais um, 3-0. Papai Joel pôs Viola no time e as coisas começaram a melhorar. Romário, em 2 cobranças de pênalti, descontou. O Vasco ficou com 1 a menos, sem Júnior Baiano, mas Romário ajudou. E num chute que virou assistência, gol do Juninho Paulista, 3-3. E aos 48 minutos, o estigma de vice foi pro espaço, assim como o título do Palmeiras. Gol do Baixinho, Vasco campeão. Termina o Vasco, é campeão da Mercosul! E só 3 dias depois o Romário já entrou em campo de novo. 34 anos, hein? E nada de começar no banco ou coisa parecida. Era jogo de volta da semifinal da João Avelange, Cruzeiro e Vasco no Mineirão. Na etapa final, primeiro o camisa 11 errou o alvo por pouco. Mas no último lance, não teve jeito. Vasco na final, 3-1. Numa decisão que seria disputada na última semana de 2000. E a ida da final, de novo no intervalo só de 3 dias, foi em 27 de dezembro. E mais uma vez, Romário titular. Agora contra o São Caetano no Parque Antártica. E Romário em final, a gente já sabe, né? Gol dele, 1-1. Na volta, o Baixinho se lesionou ainda nos minutos iniciais e tinha acabado de deixar o campo para a entrada do Viola, quando... o resto é história. Empurra na arquibancada. O alambrado não resiste. E aí um problema sério. A bancada caiu aqui, Galvão. O Baixinho fez um gol no jogo que contou para o título vascaíno, 3-1 no comecinho de janeiro, no estádio do Maracanã. Só que esse gol não entra para nossa conta justamente porque ele aconteceu em 2001. O Vasco terminou campeão da Copa João Avelange e o Romário, artilheiro geral daquela temporada em 2000. Ele marcou 73 gols e deu 16 assistências ao longo de 73 partidas. Essa história da Copa Mercosul, da decisão, dos 4-3 depois do 3-0, completa hoje 21 anos. E você, lembra dessa partida como se fosse ontem? Porque eu lembro, e olha que eu estava começando a ver futebol naquela época. Espero que você tenha gostado. E se sim, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. Olha aí!